Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora você acompanha as principais notícias dessa tarde de sexta-feira. E começa a valer hoje um imposto zero para a importação de alguns alimentos, como a carne, açúcar, milho e o café. Vamos ver agora o que deve ficar mais barato. O governo anunciou a decisão de zerar os impostos de importação para alguns alimentos. A medida deve ajudar na diminuição dos preços desses itens que estão pressionados pela inflação. No momento, a inflação é uma das principais preocupações do governo Lula, porque isso tem um grande impacto em como a população enxerga a gestão do presidente. Confira a lista de produtos. A carne estava com a tarifa de importação em 10,8%, o café com 9%, o açúcar com 14%. O milho com 7,2%, o azeite com 9%, o óleo de girassol com 9%, a sardinha com 32%, biscoitos com 16,2% e as massas alimentícias com 14,4%. O governo federal afirmou que ainda não tem um estudo concluído de qual será o impacto financeiro para o consumidor, ou seja, o preço do produto final na prateleira do mercado para o consumidor. E por falar em imposto sobre produtos ao consumidor, o preço do café já subiu quase 40% em todo o mundo. E de acordo com a ONU, essa alta deve continuar durante os próximos 4 anos. O preço mundial do café subiu 38,8% em 2024. O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil e no mundo, atrás apenas da água. Os produtores brasileiros têm aberto espaço em novos mercados internacionais, o que influencia na oferta da bebida internamente e causa a alta do preço. Outro fator é o calor e a seca, que impedem o desenvolvimento e acabam prejudicando a oferta, corroendo os estoques globais. O preço do café arábica, por exemplo, se elevou em 70% no ano passado e mais de 20% até agora neste ano. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, os valores devem se manter altos pelo menos durante 4 anos. E cerca de 80% desses aumentos de preço serão repassados aos consumidores ao longo de 11 meses na União Europeia, enquanto nos Estados Unidos 80% dos aumentos serão repassados ao longo de 8 meses. E a gente muda de assunto agora para falar de esportes. O atacante Memphis Depay voltou a ser convocado pela seleção da Holanda. O camisa 10 é o vice-artilheiro da Laranja Mecânica e agora vai ter a chance de assumir o topo. Às vésperas do jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista, o atacante Memphis Depay foi convocado pela Holanda para os jogos das quartas de final da Nations League. O técnico Ronald Koeman já tinha colocado o nome de Memphis na lista de pré-convocados e agora oficializou entre os 24 jogadores que estarão disponíveis para os jogos contra a Espanha nos dias 20 e 23 de março. 4 dias depois, o camisa 10 disputa a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, lá na Neoquímica Arena. A última vez que Depay defendeu as cores da Holanda foi na Eurocopa de 2024, quando ele atuou em todos os 6 jogos, com 1 gol e 1 assistência. Ele também é o vice-artilheiro da Laranja Mecânica. Em 98 jogos, ele anotou 46 gols e deu 32 assistências. Com o seu retorno à seleção, Memphis tem a chance de ultrapassar Robin van Persie, que anotou 50 gols e deu 20 assistências em 102 partidas com a camisa holandesa. E ainda falando de esportes, domingo tem decisão no Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar pelo jogo de ida no Allianz Parque. E o Verdão está em busca do seu tetracampeonato. Há 100 anos, o Corinthians era o candidato a tetracampeão paulista. Em 1922, o Corinthians faturou seu primeiro tri, em 22, 23 e 24. Mas o goleador feitiço do São Bento da capital foi o artilheiro máximo do Paulista e com isso levou o título para o São Bento e acabou com o sonho corintiano. Pelo lado alviverde, foram necessários 90 anos para o Palmeiras voltar a ter uma chance de conquistar o primeiro tetracampeonato paulista consecutivo no profissional. Sua primeira chance foi em 1935, quando ainda era conhecido como Palestra Itália, mas perdeu para o Santos. Entre as duas chances, os rivais Santos e Corinthians tiveram somados 5 oportunidades para bater essa marca, mas em 3 delas foi o próprio Palmeiras, Palestra Itália, que impediu que os rivais alcançassem esse recorde. Em 2025, é o Corinthians que vai tentar impedir o alviverde de ser tetra. Na fase de classificação, Palmeiras e Corinthians empataram em 1-1. Foram 11 as vezes em que um clube teve chance de ser tetracampeão,
Mas só o paulistano, em 1916, 17, 18 e 19, conseguiu esse feito. Isso antes do futebol se tornar profissional no Brasil. A sequência foi interrompida justamente pelo Palestra Itália, que conquistou seu primeiro título estadual em 1920. Na era do profissionalismo, nenhum clube conseguiu conquistar o estadual 4 vezes seguidas. O primeiro jogo da final do Paulistão será neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque. E o jogo de volta será no dia 27, quinta-feira, na Neoquímica Arena. E essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Daqui a pouquinho, às 15h30, o Kleber Werneck volta no Redação Hit com mais notícias. Até mais.